O ministro Alexandre de Moraes oficialmente agora se declarou o dono da bola do jogo, o dono do Brasil. Sim, ele suspendeu o decreto do Lula que aumentou o IOF, só que esse decreto já tinha sido sustado pelo Congresso Nacional. E então ele sustou a decisão do Congresso que suspendera o decreto do Lula. E ainda chamou todo mundo, todos os poderes, para sentarem no Supremo e conversar audiência pública no dia 15 de julho, às 15 horas, para o Lula explicar por que ele aumentou o IOF e para o Congresso explicar por que o Congresso sustou o decreto que aumentava o IOF. Olha, isso não tem precedente, isso não tem previsão constitucional. O Supremo não é o mediador dos poderes. E ainda diz, sabe o que, o Alexandre de Moraes? Que esses conflitos que estão acontecendo entre o Executivo e o Congresso, eles ofendem, violam o artigo 2º da Constituição, que diz que os poderes têm que ser independentes e harmônicos. Ele diz que tem que ser independente, mas mais que tudo tem uma obrigação de ser harmônico. Olha, primeiro que não há mais independência entre os poderes. Só existe um poder mandando no Brasil. A verdade é essa. Os outros 2 poderes estão sendo subjugados. O Congresso já estava sendo usurpado, subjugado. Agora o Executivo também. Vamos lembrar que o Lula disse que sem o Supremo ele não consegue mais governar. Então, na verdade, eles jogam em dobradinha, não é? E quem está de joelhos agora é o Congresso. Mas o Congresso tem feito a sua parte. O Congresso está começando a responder a esses abusos. Vamos ver o que vai acontecer agora. Mas isso é muito, muito grave. Olha, não dá para acreditar que isso esteja acontecendo no Brasil. A escalada de abuso de autoridade, ela está cada vez, né, se elevando mais e mais, pelo visto, sem limites. E o Alexandre oficializou que ele agora é, sim, o dono do Brasil. É ele que resolve. E ainda vai botar Executivo e Congresso no cantinho para pensar, quem sabe ficar de castigo e conseguirem chegar a uma situação de harmonia. Harmonia impossível se os poderes não têm asseguradas as suas competências e atribuições constitucionais. A situação é tão desesperadora, é tão surreal que parece piada. Parece que o Brasil voltou lá na época medieval, na época que tinha o rei, e quando 2 plebeus tinham algum problema, algum conflito sobre a divisão de terra, a produção, de quem que era a vaca, eles eram apresentados diante do rei e o rei decidia. Não tinha justiça, não tinha parlamento, era o rei que decidia. Inclusive, decidia muitas vezes que ninguém estava certo, que os 2 tinham que voltar para casa e o rei é que ia ficar com a vaca, ou com a terra. Parece que o Brasil virou isso. Vocês todos estão acompanhando esse conflito que está tendo entre o governo e o Congresso, porque o governo quis aumentar os impostos no povo brasileiro, o Congresso impediu. O Congresso usou uma ferramenta constitucional que se chama Projeto de Decreto Legislativo, para assustar o decreto do Lula de mais impostos. No Congresso, nós tivemos 383 votos. Dificilmente qualquer projeto dentro do Congresso alcança esse número de votos. 383 deputados federais optaram por votar para assustar os impostos do Lula, proteger o povo brasileiro. E aí o Lula aciona o seu escritório de advocacia supremo, que é o Supremo Tribunal Federal. Pronto, aí foi a guerra declarada. Começa a atacar o Congresso, paga 140 mil para financiar, impulsionar conteúdo para atacar o Congresso, ativa sua militância, ativa o seu gabinete do ódio e tudo vai parar nas mãos do Moraes. Calma, que primeiro foi para o Barroso. Aí o Barroso, ao invés de fazer uma distribuição no sistema do STF, que seria o esperado, não. Ele pega e entrega na mão do Alexandre de Moraes. É impressionante. Tudo cai na mão do Alexandre de Moraes. Parece que todos os inquéritos do Brasil estão nas mãos. Por que não demite os outros 10 ministros, então economiza o dinheiro e deixa só o Moraes decidir? Vamos lá. E aí estava todo mundo esperando o que o Moraes ia fazer. Moraes ia ficar do lado do Lula, Moraes ia ficar do lado do Congresso, ia anular o decreto do Lula, ia anular o decreto do Congresso. O que o rei, imperador Moraes ia fazer? Gente, desculpa, tem que rir disso aqui. Aí o Moraes dá uma lapada, tipo assim, ele anulou a existência dos representantes eleitos.
Porque o presidente, querendo ou não, tem voto. Os deputados, senadores têm votos também. O que ele faz? Foda-se vocês tudo. Eu que mando nessa porra. E toma essa decisão. Moraes suspende decretos do Lula e decisão do Congresso sobre IOF e determina audiência de conciliação. Ele sustou foi tudo. Sustou o decreto Lula, sustou o decreto legislativo com 383 votos dos deputados federais e falou, ó, crianças, vocês estão brigando aí, quem vai decidir sou eu. Aí a justificativa que eles estão dando, que é podre, é essa aqui. Como os dois lados acionaram a Suprema Corte, então a Suprema Corte é que vai decidir. Só que o que eles não entendem ou não falam? Que só foi acionado a Suprema Corte porque eles criaram esse ambiente onde tudo é judicializado, porque eles acostumaram a dar sempre a palavra final em tudo. Inclusive até mesmo quando não são provocados. Inquéritos são abertos sem provocação do Ministério Público. Então, durante o governo Bolsonaro, o STF impediu atos do Bolsonaro sem serem provocados. E pedia 48 horas para que fosse explicado. Eu não vi isso até agora no governo Lula. Cadê as 48 horas para explicar o escândalo do INSS? Ninguém viu. Então nós estamos vendo o Moraes agora decidindo, ele tomou uma decisão. A decisão é, olha, acabou esse negócio de vocês acharem que quem manda aqui é vocês. Tá? Quem manda aqui é o STF, é bom vocês já irem se acostumando. Agora, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Olha isso aqui. Aí o Flávio Dino, vai isso aqui, ó. Conciliação, essa negociação, esse diálogo deve ser conduzido pela política. Na medida em que a política entra em colapso, em curto-circuito... A política entrou em colapso porque eles criaram esse ambiente. Em todos os países do mundo, isso se transforma numa busca de que o terceiro poder, de algum modo, arbitre. E aí o Supremo tem esses dois caminhos. Ou ele pode simplesmente decidir à luz, entre aspas, da letra fria da Constituição, ou ele pode, por esse caminho de inovação institucional, Inovação institucional. Vou falar nada. Chamar à mesa os poderes políticos e tentar, de algum modo, que haja um entendimento. Porém, creio que não basta que ele seja acerca de uma única questão. Porque o tema geral da responsabilidade fiscal transcende esse conflito concreto. Determinado setor social... Agora o STF vai querer interferir na responsabilidade fiscal. Tem que pagar a conta, ou determinado poder tem que pagar a conta. E isso conduz a impasses. Então eu imagino que na impossibilidade da política resolver, o Supremo, quem sabe, consiga de algum modo encaminhar algo que seja justo, socialmente justo. Então vamos lá. O STF, ao longo dos últimos anos, criou uma atmosfera, um ambiente onde eles decidem tudo. A esquerda acostumou a judicializar tudo no STF porque são eles que decidem. Então, quando a esquerda perde alguma coisa democraticamente, o STF vai agir ditatorialmente. E agora, eles estão reclamando de que isso acontece com frequência. Acontece porque eles deixam. Eles poderiam simplesmente dizer, olha, isso não compete ao STF, mas eles nunca fazem isso. E agora nós temos esse ambiente terrível que a gente está vivendo agora. Cara, isso é surreal. Isso que está acontecendo é impressionante. Fecha o Congresso logo. Para que fazer eleição, meus amigos? Para que gastar dinheiro, sair fazer campanha, se nada é decidido por quem o povo elege? Tudo é decidido agora por eles, inclusive decidir anular um lado contra o outro. É surreal.